Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Sou o Léo, sou técnico de segurança do trabalho e esse aqui é mais um episódio da nossa websérie Práticas do TST, onde a gente aborda o cotidiano dos profissionais da área de segurança do trabalho. Às vezes a gente fala sobre algum procedimento, algum documento, alguma ferramenta, algo do dia a dia dos profissionais da área de segurança, principalmente dos técnicos de segurança do trabalho. A gente vem recebendo algumas sugestões relacionadas à parte de documentação. A gente já falou aí sobre plano de ação, tem um vídeo falando sobre 5W2H, tem um vídeo falando sobre os papéis do técnico de segurança na elaboração do PGR. A gente tem um outro vídeo falando sobre inventário de riscos, o passo a passo para a elaboração do inventário com base na NR1. E a gente vem recebendo sugestões relacionadas a essa parte de documentação. Uma dessas sugestões, na verdade foram várias sugestões com esse tema, é para a gente abordar aqui quais os documentos que o técnico de segurança do trabalho pode elaborar. A gente sabe que a área de segurança como um todo é composta por vários documentos exigidos pela legislação e quais desses documentos o técnico de segurança do trabalho pode elaborar. Vamos falar sobre isso? Então não sai daí, que eu vou falar sobre isso agora, se liga! A gente sabe que a área de segurança do trabalho é composta por diversos documentos, que a gente chama carinhosamente de sopa de letrinhas, porque são muitos documentos e a gente vai transformando esses nomes em siglas e vira uma verdadeira sopa de letrinhas. Com relação a esses diversos documentos, a multidisciplinaridade ela se mostra presente, se mostra ativa quando a gente fala em responsabilidade técnica, quando a gente fala em elaboração desses documentos. E diante dessa multidisciplinaridade, quais são os documentos que de fato o técnico de segurança do trabalho pode elaborar e assinar? Como existem diversos documentos, como eu já comentei aqui, são muitos e muitos documentos inerentes à área de segurança do trabalho, eu não vou abordar todos de forma específica, certo? Eu atuo na área de consultoria e eu sei que existem alguns documentos que são mais solicitados. Então, comercialmente falando, alguns documentos têm maior saída do que outros. Então, eu vou falar mais especificamente desses documentos que têm uma maior procura no mercado. Começando pelo PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, é o atual queridinho do mercado, entrou em vigor agora em janeiro, no dia 3 de janeiro, passou a vigorar o PGR, o PPRA faleceu e o PGR entrou em vigor. E é o novo queridinho do mercado, porque como a legislação foi alterada, as empresas estão buscando atualizar o seu documento, o seu programa de gerenciamento, buscando, obviamente, a elaboração do PGR, justamente para atender a nova NR1. E falando em nova NR1, é nela que eu vou embasar o meu argumento sobre o técnico de segurança poder elaborar ou não o PGR. Vamos dar uma olhadinha no que fala um dos itens da NR1. O item 1.5.7.2 fala o seguinte: os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob responsabilidade da organização. E aí tem um trechinho a mais nesse item, mas o que me importa, o que me interessa é isso aqui. Os documentos integrantes do PGR, ou seja, inventário de riscos e plano de ação, de acordo com a própria NR, No mínimo, tem que ter o inventário e o plano, sob a responsabilidade da organização, ou seja, a responsabilidade da elaboração do PGR é da organização, é da empresa. E de posse dessa responsabilidade, ela pode designar quem ela entender que seja adequado, que seja capacitado para realizar a elaboração desse documento. E como a gente sabe, assim como acontecia com o PPRA, também vai continuar acontecendo com o PGR, a elaboração pode ser realizada pelo técnico de segurança do trabalho. Em alguns casos, essa elaboração vai ser multidisciplinar. Dependendo da empresa, outros profissionais vão entrar no circuito. Mas, de um modo geral, o técnico de segurança vai elaborar o PGR, muitas das vezes, sozinho. E ele pode, sim, elaborar e assinar o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos.
beleza? Mais um documento com alta procura no mercado, laudo técnico de condições ambientais de trabalho, que a gente chama, né, trazendo para aquela nossa sopa de letrinhas, LTCAT. O LTCAT hoje está em alta, por quê? Porque ele embasa um dos eventos de segurança do trabalho no E-Social, o evento S2240. Então tem muitas empresas que não tinham nada de segurança do trabalho, nem documento, mal faziam exames médicos e agora estão procurando se adequar, né, com relação à documentação, justamente para poder abastecer os eventos de segurança do trabalho no E-Social. E o LTCAT é um desses documentos procurados atualmente para abastecer o evento S2240. E falando sobre a sua elaboração, que é o que a gente está abordando aqui, a gente tem que separar, nesse caso específico do LTCAT, a parte teórica da parte prática. Beleza? Vamos lá, vamos devagar. Teoricamente, o LTCAT, toda a legislação previdenciária que exige, né, o LTCAT, que fala sobre o LTCAT, e eu estou falando de Lei 8213, Instrução Normativa número 77, Decreto 3048, toda essa legislação previdenciária, ela é conclusiva com relação à elaboração e responsabilidade técnica do LTCAT. Só quem pode elaborar esse documento são dois profissionais. O engenheiro de segurança... Eu ia falar técnico já. O engenheiro de segurança do trabalho, com o seu devido registro no CREA e recolhendo a RT, a anotação de responsabilidade técnica. Ou o médico do trabalho. São os dois profissionais que podem elaborar o LTCAT, está previsto na legislação previdenciária. Isso é o que a teoria diz. Mas, como eu costumo falar, na prática, a teoria é outra. Por que eu digo isso? Porque na prática, o que acontece é que a gente vê muitos técnicos de segurança elaborando o LTCAT, que posteriormente passa pela revisão desse profissional que vai ser o responsável técnico. E por que isso acontece, de um modo geral? Tá? Salvo uma diferença ou outra entre as legislações trabalhista e previdenciária, a visita que é feita numa empresa para levantamento de informações, para elaborar o PGR, por exemplo, ela pode ser aproveitada para elaborar o LTCAT. E aí, o mesmo profissional que fez a visita, que normalmente acaba sendo técnico de segurança, ele elabora esses documentos. Ele aproveita, elabora o PGR e aproveita e elabora o LTCAT. Até porque, em alguns casos, hoje em dia está crescendo a quantidade de assessorias com software, até por causa do E-Social, as informações abastecem o software. E vários desses softwares, eles elaboram o PGR, eles geram o documento, tanto o PGR quanto o LTCAT. Então, o profissional que fez a visita insere as informações no software e o software automaticamente gera esse documento. Mas, manualmente, também acontece do próprio técnico de segurança elaborar o LTCAT. Sem esquecer da real finalidade desse laudo, que é concluir sobre a concessão de aposentadoria especial baseado nas atividades presentes no anexo 4 do Decreto 3048. Então, assim, nesse caso, o LTCAT, a gente tem a parte teórica e a parte prática. O TST pode elaborar? Não. Mas na prática, ele acaba elaborando com a anuência do responsável técnico, que depois vai lá e chancela o documento mediante a sua assinatura. Ainda dentro dessas questões de laudo, vamos falar sobre laudo de salubridade e laudo de periculosidade. Normalmente, são compostos dentro do mesmo documento, que a gente chama de LTIP, laudo técnico de salubridade e periculosidade, ou em alguns locais chama de LIP, né, laudo de salubridade e periculosidade. Como são dois laudos que atendem a mesma legislação, que é a legislação trabalhista, né, em atendimento NR15 e NR16, não tem problema fazer um documento só. Porém, assim como o LTCAT, os profissionais que podem elaborar e se responsabilizar por esses laudos são os mesmos previstos no LTCAT. O engenheiro de segurança do trabalho e o médico do trabalho. Mas, como eu já falei, na prática a teoria é outra. E aqui também acaba acontecendo o que muitas vezes acontece no LTCAT, que a gente vê o técnico de segurança do trabalho elaborar um laudo, obviamente com base nas NRs 15 e 16, para concluir pela existência ou não de atividades insalubres ou atividades periculosas. Então, o LTIP, né, os laudos de salubridade e periculosidade, também deveriam ser elaborados por engenheiro de segurança e médico do trabalho. Mas na prática, a teoria é outra e o técnico de segurança, muitas das vezes,
acaba elaborando esses laudos também. Mais um documento famoso da área de segurança do trabalho, PCMSO, olha a letrinha aí, PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Esse programa a gente já é um pouco mais conhecido, né? Porque as empresas normalmente fazem o programa, até por causa da indicação dos exames médicos que estão indicados dentro do PCMSO, e então já é de um conhecimento maior da galera de que esse documento especificamente apenas o médico do trabalho pode elaborar. Inclusive tem um médico, né, coordenador do PCMSO, que agora mudou a nomenclatura da NR7, é o médico responsável pelo PCMSO, mas de fato deve ser elaborado e assinado, né, sob responsabilidade técnica de um médico do trabalho. E o PCMSO normalmente ele é elaborado com base no PGR. Antes era elaborado com base no PPRA, hoje em dia é elaborado com base no PGR. Por quê? Porque o PGR ele já fez o levantamento dos riscos ambientais. E aí o médico, com base no PGR, ele pega esses riscos e ele vai orientar a empresa quais são os exames médicos que devem ser realizados para resguardar a saúde dos trabalhadores que estão expostos aos riscos existentes naqueles ambientes já levantados previamente no PGR. E aí, o que acontece? Em alguns casos, aqui até talvez um pouco menos do que no LTCAT e nos laudos, mas a gente tem também situações de técnico de segurança elaborando o PCMSO. Porque aí o PCMSO tem uma estrutura única, né? Ele basicamente, falando assim de um modo geral, basicamente o que vai mudar mais é a indicação dos exames. A estrutura do documento ela é mais presa. Então, muitas das vezes, o próprio técnico de segurança acaba elaborando o documento, principalmente com relação a atividades mais simples, quando só tem exame clínico, por exemplo, ou algumas atividades que são sempre os mesmos exames, acaba que o técnico mesmo já adianta aquele processo, adianta a elaboração do documento, depois o médico do trabalho faz uma revisão e assina e se responsabiliza pelo PCMSO, que também, então, acontece aquela situação. O profissional que deve assinar é um, mas quem elabora muitas das vezes é outro, porque na prática a teoria é outra. Além desse, a gente tem alguns outros documentos, né, que as normas também exigem, como ordem de serviço. O técnico de segurança pode elaborar ordem de serviço? Pode. A gente também tem vídeo aqui no canal SST Online falando sobre ordem de serviço. Aí tem APR, tem permissão de trabalho, vários desses documentos que podem ser elaborados também por um técnico de segurança do trabalho. Mas, resumindo, de um modo geral, desses documentos mais comercializados da área de segurança do trabalho, que são mais solicitados dentro das empresas de consultoria e assessoria, o técnico de segurança, teoricamente, só pode elaborar um, que é o PGR, certo? Os outros, pela teoria, ele não pode elaborar. Mas, como eu já falei insistentemente ao longo do vídeo, na prática, a teoria é outra. E acaba que o técnico contribui e elabora diretamente também vários outros documentos da área de SST. E aí, ficou com alguma dúvida sobre a documentação que o TST pode de fato elaborar? Manda pra cá que a gente se vira nos 30 para tentar te ajudar. E se tiver alguma sugestão de algum tema para a gente abordar aqui no Práticas, manda também que a gente lê todas com muito carinho. Esse vídeo, inclusive, foi uma sugestão muito recebida que a gente resolveu transformar em vídeo aqui. Então, se tiver alguma sugestão, manda também. Enquanto isso, eu vou pensando no próximo episódio da nossa websérie Práticas do TST. Lembrando que no nosso canal SST Online do YouTube, a gente tem todos os episódios que foram ao ar até agora, numa playlist lá, playlist Práticas do TST. Tá bem bacana, eu vejo você aí no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e falou!